Pode assentar com a graça de Deus. Irmãos, eu quero merecer a sua atenção. Daqui a pouquinho, nós vamos servir a ceia do fortalecimento. A ceia do fortalecimento. E hoje, preste bastante atenção. Eu quero mudar um pouquinho. O que eu vou fazer, eu vou pregar hoje, não é muito... eu não tenho muito costume de pregar dessa maneira. Mas é muito mais um conselho que eu quero dar à igreja de muita importância. E quando você ouvir esse conselho, a partir, quando terminar o culto, você vai começar a mudar o seu comportamento em todas as áreas da sua vida. Você vai mudar o seu comportamento. Talvez você não vai arrepiar, não vai chorar, não vai tremer, mas é na multidão de conselhos que nasce a sabedoria. Você pode dar um grito de glória a Deus aí? Então, preste atenção, os mais velhos, os mais novos, os novos, preste atenção. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é o único milagre que está nos 4 evangelhos. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele está registrado em Mateus capítulo 14, Marcos 6, Lucas 9 e João 6. É o único milagre que Jesus fez questão de estar registrado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9 e João 6. Agora, por que Deus ele fez questão de registrar nos 4 evangelhos o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? Então preste atenção, quando Deus fala com a gente uma coisa, a gente tem que prestar muita atenção, porque é Deus que está falando. Agora, quando ele repete a mesma coisa 2 vezes, você tem que dizer assim: não, por que Deus repetiu a mesma coisa 2 vezes? O que ele quer falar comigo? Mas e quando ele repete a mesma coisa 3 vezes? Aí você tem que falar: não, para. Deus falou 3 vezes a mesma coisa comigo. E quando Deus ele repete a mesma coisa 4 vezes, você tem que parar tudo, desligar telefone, talvez ir para um monte, para um lugar sozinho, dizer: Deus, por que o Senhor está repetindo para mim a mesma coisa 4 vezes? 4 vezes. Então existe no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes alguns segredos, alguns mistérios que você lê e passa batido. Você lê e você se enquadra naquilo que Jesus disse, que ele esconde dos grandes os seus mistérios e revela aos pequeninos os seus mistérios. Por que a pessoa ela lê e ela não retira dali um diamante, uma pedra, um mistério que pode mudar a vida dela? Então, por que Deus ele repete 4 vezes o milagre da multiplicação? O que ele quer falar comigo, com Jerônimo?
O que ele quer me ensinar? Por que ele insiste em falar a mesma coisa 1, 2, 3, 4 vezes? Então, eu vou te revelar uma pequena coisa que está escondido lá e que você talvez nunca prestou atenção. Jesus estava à beira do mar da Galileia, em Tiberíades, e a Bíblia diz que havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Os historiadores dizem que havia aproximadamente 25.000 pessoas que acompanhavam Jesus 3 dias sem comer e sem beber. Depois de 3 dias sem comer e sem beber, alguns já estavam quase desmaiando de fome. E os discípulos chegaram perto de Jesus e falaram assim: Senhor, eu vou te revelar só um mistériozinho que ele quis ensinar, que você nunca prestou atenção. Senhor, despede a multidão, porque já tem gente desmaiando de fome, para que eles possam ir pelas aldeias, pelos cantos, comprar comida. Aí Jesus disse assim: Jesus falou assim para os 12 discípulos: eu estou ordenando, dando uma ordem, ordene que a multidão se assente sobre o gramado, em grupo de 50 e em grupos de 100. Organize a multidão em grupos de 50, em grupos de 100, e todo mundo sentado. E depois que tiver tudo organizado, dá-lhe voz de comer. O que eu estou pensando, tirando, é que Jesus falou assim: eu só vou multiplicar os pães e os peixes depois que tiver tudo organizado, tudo no devido lugar. Enquanto tiver uma pessoa andando para lá, para cá, eu não multiplico os pães. Enquanto tiver gente em pé, não. Quando 25.000 pessoas estiverem todo mundo sentadinho, organizado, 50, 100, 50, 100, aí eu vou liberar o milagre. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 33, a Bíblia fala assim que Deus é Deus, Deus não é Deus de desorganização, Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de organização. Então, o milagre só foi liberado depois que 25.000 pessoas estavam todo mundo sentadinho, organizado em grupos de 50, em grupos de 100. Você já imaginou a confusão que é todo mundo de pé, tem pão aqui, todo mundo pulando em cima do outro, gritaria, gente pisando um no outro. Então, o milagre só foi liberado quando estava tudo organizado.
Porque Deus não trabalha na desordem, na desorganização, na confusão. E aí você começa a perceber quanto tempo os discípulos gastaram para organizar 25 mil pessoas. 3 horas, 4 horas, só tinha 12 discípulos. O tempo que eles gastaram para organizar a multidão foi o tempo que Deus demorou para liberar o milagre. Depois que 25 mil pessoas estavam todo mundo assentado no gramado, em grupo de 50 e 100, todo mundo quietinho, calado. Aí os discípulos disseram assim: Senhor, está tudo organizado. Todo mundo sentado, em grupo de 50 e 100. Aí Jesus falou assim: me dá o pão e o peixe. E aí ele levanta o pão e o peixe, e ele abençoa, e ele devolve para os discípulos, e o milagre começou a multiplicar na mão dos discípulos. Todo mundo sentadinho, chorando e vendo os pães se multiplicar. Sem gritaria, sem desordem, sem bagunça. Aquela presença de Deus no meio da organização, no meio, tudo certinho. Então eu fico pensando, por que você precisa tanto de um milagre e esse milagre não vem? Talvez a sua vida está muito desorganizada, muito bagunçada, muito cheia de confusão. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14:33, que aonde há organização, existe paz. Mas aonde não tem organização, existe confusão, briga, atrito. Então, muitas vezes, aquele milagre que tanto você precisa receber, ele está retido, porque a sua vida está muito desorganizada, muito bagunçada, muita confusão. Você não tem controle de nada. E isso produz uma confusão, e Deus não opera no meio da confusão, da desorganização. O que provoca a irritação? A desorganização. A confusão provoca estresse, desânimo, porque Deus não habita no meio da desorganização. Deus não habita no meio da confusão. E a Bíblia diz em Mateus 14, em Lucas 6, em Marcos 9, em João 6, Jesus dizendo: organize a multidão. Só depois que tiver tudo arrumadinho, organizado, aí eu vou liberar o milagre. Dá uma rajada de glória. Agora, senta aí. Então, você talvez nunca pensou nisso. Por que Deus não libera o milagre que eu tanto preciso? Aí você deve conversar com você mesmo e pensar assim: a minha vida está uma verdadeira bagunça. Quer ver?
Olha que coisa impressionante. Em Lucas 14, põe aí para mim, Lucas 14, verso 28. A respeito de projetos. Você tem projetos? Então vamos lá. Pois qual de vós, pretendendo construir uma casa, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Olha que ensino. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este começou a construir uma casa e não pôde acabar. Meu Deus do céu. Olha o que Jesus estava ensinando. Todas as vezes que você tiver um projeto, um plano, um propósito na vida, procura, antes de começar, calcular. Quanto que eu posso gastar por mês? O que eu tenho que fazer? Põe ali, gasta um tempo na organização, na administração do que você quer fazer. De cada 100 empresas que se abre, uma média de 90 fecham, porque ninguém calculou antes, não planejou, é uma verdadeira bagunça. Não existe comando, não existe passo a passo. Por que que Deus revelou a Jacó, quando ele estava dormindo, um sonho, quando ele viu uma escada subindo da terra até o céu? Anjos subindo e descendo naquela escada. Aí está um dos grandes segredos da riqueza dos hebreus. Por que que Deus não revelou para eles um elevador? Revelou uma escada. Elevador, você sobe rápido. Escada é degrau por degrau. Então, todo judeu, todo hebreu sabe, todas as vezes que eu for começar a iniciar um projeto, degrau por degrau. Nada de fazer rápido demais. Nada de pegar dinheiro emprestado. Nada de desespero, ansiedade. Eu tenho, não. Vai devagar, degrau por degrau. Planejamento. Por que que hoje 80 milhões de brasileiros estão com o nome protestado? Falta de organização. Você não teve planejamento. Olha Jesus ensinando a organização na área financeira. Jesus, em Mateus 25, ele fala na parábola dos talentos. Todo homem deve administrar o que ele ganha, de maneira que sobra, porque sobrando Deus acrescenta mais. Isso é organização. Isso é organização. Isso é um mistério. Todo dia você tem que fazer conta. Será que se eu comprar? Será que se eu trocar de carro? Será que se eu comprar aquela cortina? Será que se eu planejar aquela viagem, vai continuar sobrando? Porque o único vermelho que Deus permite na sua vida é o vermelho do sangue de Jesus. Jesus disse: se você gasta mais do que ganha, até o pouco que tem lhe será tirado. Até o pouco que tem lhe será tirado. E aí você não entende por que você deita e não dorme. Toda pessoa endividada, ela está do jeito que o diabo quer. Ela não tem sossego, ela não tem paz. Porque quando ela gasta mais do que ganha, por falta de organização financeira, por falta de uma administração correta e com responsabilidade, ela
entra no cheque especial, entra no cartão de crédito, só vai pagando o mínimo ali. E o cartão de crédito cobra 10% ao mês, 15% ao mês, vai arrancando tudo que você tem. É hora, talvez, do pai dizer assim para a família: vamos baixar a bola, porque tem que sobrar, porque sobrando Deus acrescenta mais. Tem hora que você não consegue, não tem coragem de tomar uma decisão. E por você não tomar decisões firmes, a sua vida financeira é uma bagunça. Por que 40% de vocês estão ouvindo eu falar de dízimo e oferta todo mês, e você não é dizimista, não é ofertante? Bagunça financeira. Bagunça financeira. A sua vida ela é tão desorganizada que você não consegue nem obedecer a Deus e a sua palavra. Poucas pessoas têm capacidade de ter cartão de crédito e cheque especial. Porque você não tem organização. Pode, pode, não pode, não pode. Jesus disse: eu só libero o milagre depois que tiver tudo organizado. Porque que entra ano e sai ano, você não vê milagre, não vê multiplicação, não vê a Deus abençoando você. Tudo desorganizado, tudo bagunçado. A organização do seu tempo, né? Por que o culto começa às 7h30 e você chega atrasado? Não tem, o seu tempo é todo bagunçado, você não tem disciplina de tempo. Tem 50 anos que eu sou pastor, nunca comecei um culto atrasado, eu sempre começo mais cedo. Um dos motivos de casamento ser uma droga, uma bagunça, é a falta de disciplina e de organização no tempo. Uma mulher, ela gasta 3 vezes mais o tempo do que um homem para se preparar para sair. Se um homem gasta 20 minutos, a mulher gasta 1 hora. Porque ela tem que arrumar os meninos, ela tem que fazer isso, ela tem que arrumar maquiagem, ela tem que fazer aquilo. Então toda mulher organizada, ela sabe que ela tem que pagar um preço de começar mais cedo. Porque senão já entra no carro, o marido já começa lá na garagem. O homem nenhum suporta ficar esperando 20 minutos, 30 minutos. Você quer ver esse homem doce ficar nervoso? É só deixar eu ficar esperando. Eu não tenho controle emocional da desorganização de tempo das pessoas. Por que você chega atrasado no seu local de trabalho? Desorganização de tempo. Todo dia você recebe uma carta de advertência. Uma vez ou outra por um motivo grave, tudo bem. Mas toda semana você dá uma desculpa, não. Se é ônibus, se é trânsito, se é isso, sai 3 horas mais cedo. Então, eu vou até dizer uma coisa para você pesada. Ezequias era rei de Israel. E Deus visita o profeta Isaías e fala assim: Isaías, vai lá no palácio e diga ao rei Ezequias para ele arrumar a casa dele, organizar a casa dele, porque ele vai morrer. Por que Deus fez isto? Quando fala casa, ele era rei de uma nação. O país, Israel, estava uma verdadeira bagunça. Se ele morresse do jeito que o reinado dele estava, era uma tragédia maior ainda.
Deus falou assim: diga para ele organizar a administração dele, do reino, porque ele é rei, está tudo bagunçado. Aí depois ele vai morrer. Por que Deus acrescentou a ele mais 15 anos de vida? Ele gastou 15 anos para colocar as coisas em ordem. 15 anos. Era tanta bagunça no reino dele, na administração dele como rei, que ele gastou 15 anos para colocar tudo em ordem. Você vai na cozinha, vasilha suja de 3 dias. Vai na lavanderia, aquela trouxa de roupa, tudo mofando. Aquela sujeirada, aquela bagunça toda. Vai lá no jardim da sua casa, tem mato para tudo enquanto é lugar. Quando Deus falou assim: Adão, cuida do jardim que eu te dei. Deixa tudo organizado, tudo bonito. O que Deus falou no sonho de Faraó? Deus revelou a José. Faraó disse: José, eu sonhei com 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. O que é isso? José falou assim: rei, haverá 7 anos de muita fartura. Administra, organiza a organização dos 7 anos. Guarda todo mês, todo ano, uma parte do que vocês escolherem. Porque quando chegar os 7 anos de vacas magras, haverá celeiro cheio, que vai sustentar o tempo de vacas magras. Todo homem, toda mulher sábia, ela não esbanja em tempos de vacas gordas. Ela sempre administra muito com sabedoria, organização. Porque o próprio Salomão disse: ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia de amanhã. Mas o homem que ele é organizado, ele administra com responsabilidade, ele está preparado para enfrentar o tempo de vacas magras. Está preparado. Eu estava falando ontem que esse período da pandemia, né, do Covid, isso foi uma tragédia no mundo inteiro. Mas eu tirei muitas lições do tempo da Covid. Inclusive as lições de administração, de organização. Hoje, o Sidão está aí? Eu já falei para ele vir aqui assistir o culto, ele não vem, né? Hoje, o Sidney, ele substitui 10 funcionários. Que antes da pandemia eu não tinha coragem de dispensar. Então tem hora que você vai inchando, e você não tem coragem de tomar decisões para fazer sobrar. Para fazer sobrar. Eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte: uma coisa pesada para você nunca mais esquecer. Se o seu sucesso não te deixa dormir direito, se o seu sucesso não te deixa curtir os seus filhos, não te deixa você cuidar da sua esposa, do seu marido, se o seu sucesso, ele te deixa tão preocupado que você não pode tirar férias,
Na verdade, o seu sucesso é o seu fracasso. Tem hora que crescer demais, você cresceu tanto, que você não consegue, meu Deus, como é que eu vou controlar tudo isso aqui? Vai devagar. Porque senão o seu sucesso, o seu crescimento, é o seu verdadeiro fracasso. Você não dorme, não come, não faz hora de almoço, não tem coragem de, né? Todo domingo a Sara fala assim: papai, hoje é domingo, é dia de McDonald's. Tem pessoa que você ficou doida, eu estou cheio de problema. Irmãos, eu estava conversando com alguns casais, marido e mulher, e falei assim, não precisa, só vou perguntar, não precisa responder não. Quanto tempo você não tem uma intimidade com a sua esposa e com o seu marido? 1 mês, 2 meses? 3 meses? Sabe por quê? Até para ter intimidade tem que haver organização do tempo. Senão você está tão cansado, você está tão cheio de coisas, cheio de problemas na cabeça, que você não tem nem tempo de pensar que tem aquela princesa ali, e você não pode, né? Até para a intimidade do casal precisa de haver organização de tempo. Senão os meninos tomam conta de tudo, o tempo todo. Não tem privacidade, não tem nada. Aí é 3 da manhã, você está cutucando sua mulher lá, diz assim: estou cansado, você ficou doido. Então é tanta desorganização, tanta bagunça, que afeta a vida sentimental, o casamento, a vida sexual, afeta a vida financeira, afeta o relacionamento, afeta tudo. E não esqueça, Deus só liberou o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes depois que estava tudo organizado. Tudo organizado, tudo organizado, tudo no seu devido lugar. Abre essa boca e dá um grito de glória. Tudo organizado, dá uma rajada de glória. Tudo organizado. Abre essa boca e dá uma rajada de glória. Deus só liberou o milagre da multiplicação depois que estava tudo no devido lugar, tudo organizado. Porque Deus não é Deus de desordem, Deus não é Deus de bagunça, Deus não opera no meio da desordem, da bagunça. Talvez você fique pensando: meu Deus, por que o milagre que eu preciso não é liberado? É muita bagunça para Deus entrar nessa confusão. Como que Deus vai entrar nessa confusão, nessa bagunça? 1 Coríntios 14:33 diz: Deus não é Deus de desordem. Deus não é Deus que vive no meio da bagunça. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de organização. Você tem que tomar decisões violentas na sua vida para colocar tudo em ordem. Porque quando tudo estiver em ordem, aí os milagres são derramados. Abre essa boca e dá um grito de glória. Dá um grito de aleluia. Abre essa boca e dá uma rajada de glória. Fecha os olhos, dá um grito de glória, bata palmas. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Cheio!